Seja bem-vindo a mais um Abundância com Jonas Cas. Hoje, um tanto quanto especial e você vai saber por quê. Porque eu lembro até hoje como que foi a primeira vez que ela pisou na minha casa. O dia que a tão sonhada Tati de Angela pisou no nosso lar. E hoje a gente vai falar sobre abundância, sobre prosperidade com ela, que é a dona das maiores palestras do Brasil e do mundo, e ela ensina palestrantes a se tornar palestrantes memoráveis e bem pagos. Seja muito bem-vindo, Tati. Eu que agradeço, é um privilégio estar aqui com você. Ah, que honra. Tati, para começar o Abundância com o Jonas Casa, eu quero trazer, né, para quem não sabe, um dia a Tati pisou no nosso lar, estava eu e o Vini morando, né, e eu quero contar para ti, porque foi bem assim, a gente chegou lá, de repente eu e o Vini foi na cozinha, a gente: "Caraca, a Tati tá aí, mano". E eu queria fazer essa pergunta para ti, que momento que você percebeu que você estava grande? Nossa, essa pergunta é boa, viu, porque eu demorei a me tocar e é engraçado porque quando eu morava em Goiânia ainda, porque na época que eu fui na sua casa eu já estava de mudança aqui para São Paulo, né, já estava acho que 1 ano aqui, não sei. Mas quando eu morava em Goiânia ainda, teve uma época que eu percebi que todo mundo já me via como famosa, assim, e eu não me via. E um dos motivos que eu não me via também é porque primeiro para mim veio a fama e depois veio o dinheiro, sabe. Ou eles não vieram juntos ou o dinheiro veio antes, primeiro veio a fama. E teve uma época também, por várias escolhas erradas que eu fiz, teve uma época que eu era muito famosa na minha cidade, na minha região, e muito pobre, entendeu? E ninguém sabia. E ninguém sabia. E aí eu só me toquei disso, porque no ano novo, estava lá na igreja orando e falei: "Ai Senhor, o ano que vem que seja diferente e tal". E aí na hora que deu lá os foguetes, né, de virada de ano, e tal, uma pessoa veio me abraçar e falou assim: "Eu desejo que o ano que vem seja tão incrível, tão especial para você como foi esse ano, eu desejo que tudo se repita". Eu falei: "Pelo amor de Deus, tá repreendido, nada vai se repetir, vai ser tudo muito diferente". Sabe, aí eu falei: "Cara, todo mundo, né, acha que eu tô super bem, e eu não estava ainda tão bem assim". Então acho que esse crescimento de, ó, aumentou o número de seguidores primeiro, a gente fazia muita propaganda dos treinamentos, dos cursos desde lá atrás, e aí saía nos outdoors da vida, tal. Então as pessoas viam a Tati no outdoor, a Tati crescendo nas redes sociais, todo mundo falando bem dela, né, eu já estava construindo um bom trabalho, mas tem que plantar muito antes de colher. Né, e aí acabou que o nome, a força veio antes. E quando eu mudei aqui para São Paulo, o que que aconteceu foi, eu já tinha uma noção, porque aí eu já estava começando a ganhar dinheiro também. Então eu já tinha uma noção assim: "Cara, tenho dinheiro, tenho um pouquinho de fama, tal", só que o problema é quando a gente se compara, né. E aí você vai ver aqui em Alphaville é o Vale do Silício do digital. Aqui todo dia tu é pobre, né. Todo dia você pensa assim: "Cara, faturei milhões, tal", aí você olha para o lado, a pessoa fala: "Tá no bi". Aí você fala: "Nossa, tô pobre ainda, viu". Volta do cão arrependido. Exatamente, eu falei é um negócio então, assim, não dá pra se comparar mesmo, já não é bom, né, só que como a gente é ser humano, vez ou outra a mente é traiçoeira e te coloca pensamentos ali de comparação que prejudica E a muito. gente vai falar muito sobre isso hoje para entender como que funciona a mentalidade da Tati, como ela saiu, né, dos bastidores da vida para o sucesso que ela é hoje. Mas para quem tá chegando agora, Tati, quem é Tati Deandel? Tati De Angela, para o mundo é conhecido como mentora de palestrantes, especialista em produtividade, mas a Tati De Angela é uma menina humilde e que quer fazer algo grande no mundo, mas sem perder a essência, sabe. Então o tempo todo eu olho muito para isso. Por exemplo, às vezes, meu maior sonho de infância era viajar, né, meu maior sonho. E eu só pude fazer a primeira viagem de avião quando eu já estava com uns 23, 24 anos, mais ou Você é menos. Até louco então eu demais. nunca tinha andado de avião na vida. E eu me lembro a primeira vez que eu fui andar de avião que eu coloquei salto, coloquei a roupa de executiva, assim, e me senti num filme, sabe, numa novela, andando na pose e tal. E aí eu senti tanto prazer, tanta alegria naquilo. Só que aí chegou e comecei a trabalhar com palestras, né, palestra você só viaja, então, ou seja, eu alcancei meu sonho de viajar, só que eu comecei a viajar demais, demais, a ponto de ficar 15 dias, 20 dias fora de casa, sabe, de um destino a outro, sair de Porto Alegre num frio terrível e fui para Manaus num calor tremendo, sabe. E aí chegou um momento que eu comecei a meio que, sabe, murmurar, falar: "Ai, tô cansada, sabe, de avião, tô cansada, madrugada aqui no avião, ai, de novo, ter que viajar, se pudesse pular essa etapa, tal". Quando eu me peguei murmurando por algo que um dia eu sonhei muito em ter, eu peguei e falei: "Tati, vamos lá, calma lá, hein, bora comemorar, ter gratidão
por tudo aquilo que um dia você sonhou, que estava muito distante da sua realidade, e hoje só porque você tem muito, só porque às vezes está em excesso, né, você já está reclamando. Não, tudo bem, eu quero construir família, quero ter filhos, né, recém-casada, então tá tudo certo de eu querer reduzir o ritmo de viagem, de trabalho, mas eu preciso ser grata, não vou murmurar por algo que eu sonhei um dia. Então o tempo todo eu olho e falo: "A Tati é aquela que não vai perder a essência, mas vai construir algo cada vez maior, porque eu tenho uma missão, tenho um chamado muito grande aqui na terra". É um vigiar eterno, né. É o Porque vigiar. as pessoas elas acessam muitas vezes o sucesso e daqui a pouco elas não querem mais palestrar para um líder de comunidade, não querem mais palestrar na Uhum. igreja, não querem mais dar atenção para o porteiro do prédio. Ontem eu Exatamente. estava não vou poder mencionar nomes, né, infelizmente, mas eu tô doido pra mencionar. Meu amigo Titã sabe de quem eu tô falando, Titã, fica a dica, então tu já sabe quem é. Mas ontem o Hum. cara falou bem isso, eu estava com um grande expert no mercado, ele falou: "Cara, tem muita gente no mercado digital que não tem tempo mais pra ser bom, só tem Uhum. tempo para o dinheiro". E ele tem uma ONG gigante e que extremamente conceituosa, e ele perguntou para o amigo dele, ele inclusive é investidor de anjo de muitas startups, pediu para o amigo dele, falou: "Cara, você pode palestrar para 30 membros líderes da comunidade da minha ONG? Porque eles são seus fã, e você é Hum. um líder, é uma pessoa, conceituada e que tem um podcast que bomba e tudo mais". E daí o cara começou a encher ele de perguntas: "Ah, mas quem são? Quantas pessoas são? Nã-nã-nã, onde vai ser?" E sabe, começar achou um empecilho pra dizer sim? Sim. Aí ele falou: "Tá tudo bem, eu entendi". Hum. E eu acredito que é isso, né, o vigiar no sucesso. É. Pra não ter esse pico de sucesso, porque muitas vezes é um pico ou muitas vezes é um novo nível, e você pensar que ser produtivo, né, que você Uhum. entende muito sobre isso, que ser produtivo é não dar atenção mais para a essência, não dar mais atenção para o básico. Qual que é a tua opinião sobre isso? Hoje que a gente vê no digital e muitas pessoas se deslumbram, né, sobre Sim. isso. Qual que é a dica que você É dá? sedutor até, né. Eu vejo que é um desafio de fato, porque assim, é igual esse exemplo que você contou, né, eu fico pensando, eu me coloquei, eu falei: "O que que eu faria no lugar?", né. Mas é um desafio por quê? Porque por um lado, a gente sabe que quanto mais você cresce, mais o tempo fica escasso, né, o recurso escasso total. Então, às vezes, a gente tinha tantos encontros lá atrás e hoje a gente quer encontrar, mas não consegue, né, quer marcar Exato. um café, mas não consegue, porque é um compromisso atrás do outro, assim. E já tiveram casos, assim, que eu falo: "Nossa, queria participar desse projeto, e tal, mas tô varando noite para poder atender tudo e, na verdade, eu também quero qualidade de vida", sabe. E às vezes eu fico me questionando, assim: "Será que eu preciso mesmo estar em tudo? Será que eu preciso mesmo?". Eu tenho uma ambição muito grande, eu sou muito inconformada, quero crescer muito ainda, só que ao mesmo tempo eu falo: "Cara, eu quero, me satisfazer com o que eu tenho", sabe. Eu quero curtir o que eu tenho também, porque senão chega num momento uma coisa que eu sou muito grata a Deus, e a gente que participa de vários grupos de mastermind, a gente vê muita gente com burnout, né, hoje é tão comum, é tão normal no É nosso louco isso, mercado as né? pessoas terem aham. E as pessoas me perguntaram: "Tati, quantas vezes você já teve?". Falei: "Nenhuma". "Como assim nenhuma, Tati? Você é uma das grandes players do mercado, tá sempre nos master", eu participo de 7 grupos, Jantando Mentoria e Mastermind, né. "Como que você viaja desse tanto, tá em tanto grupo assim, com um monte de evento, um monte de palestra, a empresa crescendo e você não teve burnout?". Tipo, não faz sentido não Louco. ter, sabe. E aí eu parei pra Parece que é pensar. você, tipo assim, é o vegano do rolê, né? É, é o vegano, você é o extraterrestre, né, não é natural isso aí não. E aí eu parei pra pensar, eu falei assim: "Olha, primeiro, porque eu me conheço muito, então eu vejo quando eu tô num nível de cansaço ou estresse muito grande, eu desacelero. Não importa se eu vou perder oportunidade, não importa se eu vou perder compromisso, eu tenho que cuidar primeiro de mim pra ter condições de cuidar de outras Então você pessoas". mapeia seu corpo. Eu mapeio o meu corpo, eu me escuto, às vezes a gente não se escuta, né, eu me escuto, eu falo: "Cara, não tá normal isso aqui, então eu vou". Mas isso tu acredita que também caminha com a sua dominância sobre isso? Porque, assim, tem gente que é passivo, né, que o outro É, chega e fala assim: "Tem que fazer", dele: "Ai, sim senhor". E é. é o dono da empresa ainda, Sim, não é o mas sim. não tá na cadeira de presidente. Uma coisa que eu aprendi como especialista em produtividade é saber dizer não. Eu aprendi a dizer não.
E às vezes dói dizer não, né, dói porque você gosta da pessoa e a pessoa pode ficar triste, ou dói em você, porque você também pensa: "Será que eu não tô perdendo alguma coisa?", né, aquele FOMO, eu tenho um pouco de FOMO, sabe. Às vezes eu não vou num evento, eu falo: "Será que esse evento tinha oportunidade da minha vida? Será que nesse evento eu ia Você conhecer liga assim: "Ô, tomara que foi ruim". tomara que eu não tenha perdido nada nesse evento", sabe. Mas, a gente tem esse negócio do FOMO, né, sempre sentimento: "Será que eu tô perdendo alguma coisa? Não vou no encontro, tal". Só que eu aprendi a desapegar disso. E o outro detalhe também isso eu estava falando com um terapeuta, um psicólogo, ele falou assim: "Tati, nem é sobre muito trabalhar ou pouco trabalhar, mas toda a questão de estresse, ansiedade, burnout, coisas desse tipo, se dá muito pela interpretação que você dá pelas coisas". Então, quando eu me coloco no papel de vítima, quando eu interpreto que: "Nossa, tá cansativo demais, tá desgastante demais", quando eu crio as historinhas na minha cabeça, aí o negócio já estava intenso, vai ficar mais ainda, entende? Então, assim, eu sempre costumo olhar para o lado bom. Qual que é o lado bom das coisas, tal, e não me permito ficar criando historinhas negativas. É muito louco, porque se tu for parar pra analisar, no meu mindset, eu nunca trabalhei na minha vida. Olha, Por quê? e dá pra ver, né, dá pra ver. Você tá sempre sorrindo, vem com a vida, a energia, aquela vibe da Não, gratidão, porque, né. cara, tipo, eu paro pra analisar assim, ó, gravar podcast é trabalho? Mano, tá sentado, tá no ar-condicionado, tá de boa, trocando ideia, eu tô recebendo uma mentoria da Tati. "Ah, Sim. tem que gravar podcast". Claro, se você estiver cansado, se você estiver com a cabeça não na presença, o podcast vai ser sofrido. E se você Uhum. estiver falando sobre um assunto que você não quer. Inclusive, eu já falei pra todo mundo aqui que esse podcast era um podcast só pra ser sobre mentorias e marketing digital. E que eu não conseguia tirar do papel, mas quando eu coloquei Abundância com Jonas Cas, eu venho aqui e eu deixo no flow. Então eu sempre busquei o flow, eu sempre busquei fazer aquilo que eu faria até de graça. Quando eu estava na indústria farmacêutica, eu corrigia a bula, né. Então tu imagina eu, hiperativo, corrigindo bula. Só que era difícil? Era. Me machucava? Me machucava. Só que durante o caminho, naquelas 8 horas, eu escapava 10 da manhã, ia colocar o pé no chão, no meio da indústria. Olha. Eu cronometrava a hora que o sol ia se pôr, eu ia olhar e olhava para o sol. Então eu encontrava gatilhos no meio do caos, Uhum. pra curtir. E é uma coisa que a gente Fantástico. acha eu acho muito eu acho muito lindo que você vê assim, ó, você já parou pra analisar aquele cara que recolhe lixo na rua? Cara, aqueles caras, eu não sei o que eles tomam, mas é raro tu achar um de cara fechada. Tu Uhum. entendeu? Os caras estão numa good vibe, tipo assim, cara, ô, na moral, eles estão atrás de um caminhão de lixo. Tem que respeitar o que eles fazem, porque o cheiro, todo aquele processo não é fácil. Sim. E muitas vezes a gente não guarda o lixo da maneira correta e tudo mais, esse processo. Mas aqueles caras são o maior exemplo do tipo assim, tu consegue estar numa posição de um trabalho, atípico e tu consegue Sim. manter a frequência alta. Eles passam cantando ainda, Passam né, tem cantando, uns zoando com todo mundo. impressionante. Motoboy também, cara, motoboy Sim. tá empinando, mas tá empinando. Aham. E aí a galera vem para o digital, porra, vamos falar a verdade, é sofrido, trabalha muito. Só que, cara, liberdade de tempo, tá com escala, Sim. tá a um reels de explodir, Uhum. tá a um lançamento de ficar multimilionários, e aí perde para o burnout. Sim. É. E é tudo interpretação da mente, né, é tudo a forma como a pessoa tem feito a gestão da sua energia, do seu tempo, dos seus pensamentos. É muito forte isso. Nunca é sobre o que o outro falou sobre você, né, sim sobre como você se Sim, alimentou daquilo. com certeza. Exatamente. Conta pra mim uma vez que a Tati do passado interpretou na escassez isso. Nossa. A Tati do passado, engraçado, como que tem muitas coisas que nos prende, né. Eu lembro do meu primeiro lançamento. Aham. Meu primeiro Estava em Goiânia? lançamento estava em Goiânia, morava em Goiânia ainda. E o primeiro lançamento eu já estava vibrando na escassez, por quê? O que que é escassez, né, você acha que para um ganhar o outro tem que perder. Então, eu lembro que eu estava já negociando com alguns fornecedores, parceiros, tal, e já estava com essa mentalidade, assim, de: "Nossa, ele tá querendo ganhar de mim, ele tá querendo não sei o quê", sabe, já não estava com essa vibe muito colaborativa, muito aberta, né. E as 2 agências, foram 2 ou 3, hein, porque teve a terceira mais experiente, foram 3 agências. As 3 agências que eu fechei parceria deram muito ruim.
muito Nossa. ruim. E por que que eu estava já com essa mentalidade de escassez? Porque lá atrás eu era bem-sucedida como executiva de uma faculdade e me tiraram tudo, né. Claro que eu também tive minha parcela de culpa, tal. O meu vitimismo na época me tiraram tudo e sim, tiveram coisas injustas que aconteceram no meio do percurso, mas eu contribuí de alguma maneira para que isso acontecesse. Mesmo Hoje eu tenho inconsciente. isso, mesmo que inconsciente, mesmo que sem querer, mas hoje eu tenho consciência, clareza disso. E eu precisava passar por tudo isso para crescer, eu precisava passar por tudo isso para ser quem eu sou hoje, mas o meu sentimento naquela época ninguém é confiável, todo mundo quer me passar a perna, todo mundo quer o que é meu, e eu me alimentei disso. Então todas as outras parcerias que eu fiz à frente disso, eu atraía eu atraía pessoas que pisavam na bola, eu atraía pessoas que não cumpriam o contrato, eu atraía esse tipo de coisas para tudo quanto é tipo de negociação, sabe. Então eu me lembro no meu primeiro lançamento que eu investi 50.000 e eu tive zero de retorno, zero de No resultado. Inclusive a agência perdeu os meus vídeos, perdeu minhas gravações, aí eu fui tentar cobrar, Energeticamente tudo dava errado. tudo dava errado, tudo. E eu fui tentar cobrar deles, aí eles desmancharam a sociedade, deixaram de existir, fechou a empresa. Não Tipo, tinha eu nem sou um tão boa que a empresa que eu contratei eu fiz fechar. exatamente, fecharam. E eu fiquei sem ter o retorno dos meus 50.000 reais investido, entendeu. Então assim, eu estava numa energia tão negativa Que que louco. tudo, por mais que eu me esforçasse, eu me dedicava, assim, de uma maneira sobrenatural, eu trabalhava 24 horas por dia e ainda assim tudo dava errado, E os sabe. colaboradores? Também, assim, o Murilo estava desde daquela época comigo, né, o Murilo Talignari, eles continuam 11 anos trabalhando juntos, Abençoado mas o Murilo. restante tudo saía, eles tiveram a resiliência, eles tiveram a musculatura para aguentar o tranco, e eles viram o quanto que eu chorei, o quanto que as coisas davam errado, eles olhavam assim para mim tipo: "E agora, Tati, o que a gente vai fazer?", sabe. Eles realmente foram parceirões, assim, de enfrentar o fundo do poço comigo. Foi um período em que eu consegui perder 1.000.000. Eu tinha na minha conta, né, que eu acumulei ao longo de anos trabalhando como executiva, e vários investimentos que eu tinha feito, eu acumulei 1.000.000, do zero. E aí eu consegui zerar a Que conta, eu idade você consegui tinha? perder tudo isso. Quando eu perdi todo 1.000.000, tinha 26, 27 anos, mais ou Caraca, ela menos. era Foi milionária com 26 anos. aham, Puta foi que como executiva, né, o primeiro 1.000.000 veio com e aí, quando eu fui olhar, isso aí eu entendi no curso até do Tony Robbins, que eu fui lá para Londres esparecer, né, eu peguei o último respiro que eu tinha já, foi esparecer, que eu falei: "Cara, eu tô fazendo tudo espera aí, que eu errado". quero fazer uma pergunta que eu acho que tu vai dar essa resposta agora, exatamente nisso, ó. É assim, ó, sempre há benefício na abundância e sempre há benefício na escassez. Sim. Qual foi o benefício que tu colheu derretendo R$ 1.000.000? Nó. Você pode contar do Tony e depois dessa resposta, tanto faz. Sei, sim. Esse mesmo, eu vou até nessa parte, assim, porque, assim, claro, a escassez, não sei se eu consigo enxergar um benefício na escassez, por si só, mas aquela situação toda me levou a aprender a não ter escassez, né, me levou a aprender, a fazer muitas coisas diferentes do que eu tinha feito, sabe. Por exemplo, algumas coisas foram várias que eu errei, assim, de não ler contrato direito e assinar contratos errado, sabe, de querer terceirizar as coisas, a gente quer terceirizar o nosso sucesso. Só que aí a gente acaba tendo fracasso e pode culpar alguém, né. Contrata todo mundo. Então eu contratava terceirizados e delargava as coisas, eu não participava, sabe. Então: "Ah, eu te contratei", tipo: "Jonas, te contratei, tá. Agora você faz aí por mim, daí mês que vem a gente conversa". Aí eu não dava ideia, eu não participava, eu nem sequer cobrava, eu não fazia uma reunião semanal com você para ver o andamento das coisas. Eu delargava, tô pagando, ele é experiente, vai fazer o Estrela. dele. Aí daqui um mês se encontrava, não tinha feito nada, e às vezes um mês passa voando, né. Às vezes eu ficava 2, 3 meses pagando a pessoa sem pegar prestações de conta. E aí quando eu ia ver 3 meses, a pessoa não tinha feito nada, de quem que era a culpa, né. Eu queria culpar a pessoa, porque eu estava pagando, mas a culpa era minha também de participar zero, eu realmente era negligente numa Uhum. série de questões, É sabe. o delargar, né, que a gente Delargar gosta de falar. total, exatamente. E aí eu entendi que enquanto a gente não assumir as rédeas da própria vida, sabe, tem coisas que você não tá afim de fazer, mas você tem que fazer, sabe. Tem uma frase que minha avó me ensinou que diz: "Os pássaros não cantam só quando eles estão felizes, mas eles cantam para ficar felizes", né. Uau. Tem coisas que a gente não tá tem dia que você marca com alguém de gravar por exemplo, você marcou comigo tem mais de um mês esse podcast. Vamos supor, hoje você fala: "Cara, eu não tô numa energia muito boa, não tô muita vibe", mas eu marquei, eu agendei, vou ter que ir lá e gravar. Eu amo dar palestra, é minha paixão, assim,
faço feliz, pra mim é lazer, é hobby. Mas tem dia, mulher tem TPM, tem dia que eu não quero ver ninguém na minha frente, Só quero tira as tomar um pessoas, banho. eu só quero tomar um banho, dormir, ficar na frente da televisão o dia inteiro. Tem dia que eu tô nessa vibe, entendeu? Verdade. E aí eu tenho que ir lá e palestrar pra 1000 pessoas e fingir que tá tudo bem, e fingir que tô feliz ainda, sabe. Mas tem dia que não tá. E aí você tem que beleza, respira fundo, vamos lá, né. E depois que eu termino a palestra, mesmo quando eu não tô afim, eu saio de lá saltitante. É contagiante, assim, sabe. Eu mesmo me contagio com a energia. Eu vou sem querer, Quero sem 2. estar afim. Na hora que eu termino, eu falo: "Ai, que bom, que maravilhoso que eu fiz". Aí eu já tô em outro astral também, porque a gente muda a nossa frequência, né. Sim. A gente muda a energia total. Quem En nunca, né? Exatamente. Então, assim, eu cometi muitos erros e esse período de baixa me gerou aprendizado. Me geraram muito crescimento, assim, sabe. Agora, é o que você falou, né, a escassez ela vai gerar aprendizado, mas não é bom forma alguma, eu não Não, quero ter mas mais eu escassez. acredito do fundo do meu coração, sabe, que há benefícios ocultos na escassez. É, qual deles que você Não, porque visualiza? assim, ó, por exemplo, assim, ó, nesses dias eu estava com uma mentorada minha aqui, que ela estava derretendo o dinheiro. E eu falei Uhum. pra ela assim: "Por que que você quer derreter o dinheiro?" E ela: por nada, eu não sou maluca, porque tu acha que eu sou retardado?" Porque daí tu brinca assim e mulher, cara, mulher quando ela engata assim pra te xingar, ela engata pra te xingar. E daí eu falei assim: "O amor de quem você quer que sem dinheiro você vai conseguir?" Com certeza. E daí ela Nessa sente parte, inconsciente aham. nossa, né. E daí ela sem dinheiro, ela ia conseguir voltar pra casa da mãe, Olha só. entendeu? Porque assim, o que acontece? Quando a gente tá sem dinheiro, querendo ou não, a gente recebe ajuda de alguém, a Uhum, gente chama a atenção de alguém, ou a gente consegue até punir alguém, dizendo assim: "Viu que eu dei errado?" E é um benefício, entendeu? uhum, Porque quando a gente dá certo, e aí por isso que eu falo assim, quando você quer culpar seu pai e sua mãe, você vai culpar eles por todos os problemas que eles fizeram na tua vida. Mas também tu vai culpar eles por eles dar a vida, por eles ter dado comida, porque em sim, algum momento eles fizeram alguma coisa que deu certo, e se eles já te deram a vida já é o suficiente. Então, eu sempre vigio muito isso, sim. entre culpar, mas culpar pelos benefícios também. É Uhum, igual culpar um antigo relacionamento. Culpar sim. pelo término, mas culpar pelos aprendizados que aquilo lá gerou. É igual derreter R$ 1.000.000. Dá pra Uhum. culpar, porra, que nem você falou, Exato. dessa empresa que deu errado lá como executiva, lá, né, a ocasião. Não tem um benefício hoje que te faz ficar 10 vezes melhor na tua empresa atual? Uhum. Nossa, com certeza, com certeza. E é muito profundo isso que você trouxe, porque a gente se sabota demais. E nesse processo de crescimento, tiveram muitos trabalhos, paralelos que eu fui fazendo, né, porque a gente estuda a parte técnica, né, técnica de marketing digital, de comunicação, vendas, negociação, mas eu fui muito para o desenvolvimento pessoal também, para essa parte de cura, né, a própria constelação que você, trabalha muito forte também. E é uma coisa que eu parei para pensar, assim, várias coisas vinculadas, né, às vezes você fala: "Será que é justo eu dar certo na vida?", né, "Como que vai ser isso para os meus pais? Como que vai ser isso?", né, "Eu vou ser a melhor da família?", Já se senti mas aparentemente é bom já se ser. sentiu culpada por crescer tanto? Já me senti, no sentido de tem 2 aspectos que já passaram, assim, por mim. Um é: "Nossa, eu vou ser a pessoa que vou bancar tudo", ó a escassez, né, "eu vou ter que ser a pessoa que vou ter que ajudar a minha família", e E eu se eu achava der que era uma errado, eu carrego sua obrigação. mochila. É, exatamente. Exatamente. Então, e às vezes, isso aí uma vez eu até falei numa live minha, às vezes a gente fica querendo ganhar muitas coisas das pessoas, né. Só que eu falei assim, o prazer, quando você experimenta o prazer de você dar as coisas e conquistar o seu, sabe. Uma vez eu estava conversando com a minha mãe, e minha mãe falando de um irmão dela, né, "Não, porque, a minha avó tinha dado tudo para o irmão, tal". E aí eu até comentei, eu falei: "Mãe, mas que bom que você conquistou o seu, né. Que bom que você não precisa de nada da minha avó. Se ela te der, ok, ela te deu, mas se ela não te der, você conquistou. Conquistar é melhor do que ganhar. Ganhar é muito bom, a gente quer ganhar presente, você quer ganhar lote, você quer ganhar um monte de coisa, ganhar é muito bom. Mas conquistar e você falar: "Cara, eu conquistei isso", é muito melhor, você tem uma independência, você tem uma liberdade fora da curva, sabe. E às vezes a gente não se percebe, a gente quer ficar nesse papel aí de vítima, de eu preciso ser ajudado, né, uma coisa que eu tive muito lá atrás, eu achava que meus tios tinham obrigação de me ajudar.
Os tios. Aham. Porque eles tinham mais dinheiro que eu. E eu Coitado estava dos tios. e eu estava na pindaíba total, e eu falava: "Cara, eles não vão que hora que eles vão ser solidários aqui? Que horas que eles vão ajudar?", entendeu? Eu achava que tinha obrigação, até o momento que eu entendi que ninguém me deve nada, e eu não devo nada pra ninguém também, entendeu? Então ninguém, se eu cheguei até aqui Dos tios. hoje. Dos tios. Foi aquela parte do milhão? Foi naquela época? Na época do milhão, Talvez aí. um pouco antes do milhão eu tinha, aí eu mudei, aí foi onde lá no curso do Tony, Então, traga. caiu uma ficha, assim, uma virada de chave, né, Traga que, ó, porque ela é boa em storytelling. Lá atrás ela abriu o loop, ela só vai fechar agora. Tá fica até todo o mundo assim: final, "Cadê o curso do Tony?" fala: "Tem que comentar muito, né, marca os amigos aí, quem sabe se tiver X audiência, Nos vão vemos no colocar próximo episódio. nos vemos no próximo episódio". Mas o que que me marcou, 2 coisas me marcaram muito lá no Tony. Uma coisa que me marcou, é quando ele fala dos nossos padrões, e eu parei para olhar meus padrões, e na época que eu saí, que eu conquistei meu primeiro milhão, eu ainda era funcionária, né, estava na empresa, executiva, Aham. tal. Só que nessa época eu saí de menos 50.000, que minha mãe estava com uma dívida de R$ 50.000, e eu morava só eu e minha mãe, a gente não sabia como pagar essa dívida, e eu comecei a ter um salário de R$ 50.000 todos os meses, né. O que que mudou daquela Tati endividada junto com a mãe, escassa total, para Tati milionária ali como executiva. O que mudou foi, eu na minha mente, eu achava que eu nunca ia conseguir conquistar R$ 50.000. Eu achava que nunca ia conseguir pagar aquela dívida, e tinha juros, bola de neve, né. Aí o que que eu pensei? Falei: "Gente, já que eu vou passar minha vida inteira endividada, esse é o meu destino, eu vou fazer o seguinte, eu vou me divertir no trabalho e viver o resto da vida que eu tenho para viver". Aí a minha cabeça foi: "Eu não tô mais preocupada em pagar essa dívida não", porque eu sofri até então, né. "Eu não tô mais preocupado com esse resultado não, não tô preocupado em pagar essa dívida não. Eu vou divertir, vou aprender e vou evoluir aqui enquanto eu trabalho". Vou curtir o Então, caminho. eu parei de focar no resultado, tanto é que quando eu vi que eu estava ganhando R$ 50.000 por mês, eu só me toquei depois de meses ganhando esse valor. Não foi assim: "Nossa, esse mês eu ganhei 50.000", não, eu não tinha noção do meu salário. Tanto é que eu não tinha noção do meu salário, que tiveram umas 2 vezes que o financeiro da empresa falou assim: "Tati, a gente pagou errado, pagamos a menos". E eu não tinha visto que eles pagaram a menos, se eles não viessem me pagar, eu nunca saberia, e eles iam ficar, nem sei se já ficaram aí sem ver, né, vai ver que eles não viram o erro também, pode ter um monte de dinheiro que era para eu ter recebido e eu não recebi, porque eu nunca conferi, eu não abri meu banco para conferir nunca, sabe. Então assim, né, o que que mudou ali? Mudou que eu parei de sofrer e ficar vibrando ali naquela escassez dos menos 50.000 para poder falar: "Eu vou crescer e evoluir e me divertir". Esse foi um primeiro ponto, sabe. E aí, quanto mais eu me divertia, mais eu prosperava. Quanto mais eu era leve e aprendia, e todos os dias aprendendo algo novo, desenvolvendo, tal, mais eu prosperava. E aí, quando eu perdi o 1.000.000, que aí eu comecei a ficar vibrando negativo também, remoendo, aí veio o rancor, veio o ódio, veio a raiva, veio todas aquelas emoções negativas, sabe. Puxaram meu tapete, destruíram todos os meus sonhos, perdi tudo da noite para o dia, né, veio todo aquele sentimento assim. E eu comecei a atrair só coisa ruim. Era aquela onda de problemas ruins também. Aí, o que que eu fiz? Eu no curso do Tony, eu parei para ver e falei assim: "O que que me fez prosperar como eu nunca imaginei na minha vida Você que eu foi lá pudesse?". buscar o padrão do passado, o Foi. gatilho certo. Olha que delícia, gente. A Aham. solução dentro dela, do tipo: "Eu já sei fazer isso". Exatamente. E na hora que eu busquei, eu falei: "Cara, eu era leve, eu era divertida, eu estava suave, mesmo com um monte de problema, não eram as minhas circunstâncias. Independente das condições que eu vivia, sabe, meus olhos brilhavam, eu queria contribuir, sabe". E aí e outra coisa de escassez, como eu achava que eu nunca ia conseguir ter para mim, aí eu pensava assim: "Eu vou gerar para os outros". Então eu lembro que eu queria fazer o dono da faculdade enriquecer. Eu lutava para fazer o dono da faculdade enriquecer. Eu queria ajudá-lo, sabe. Em troca de quê? Do reconhecimento, da valorização, não necessariamente do dinheiro. Tanto é que eu fiz um monte de coisa pra faculdade, que as pessoas falam: "Tati, se você tivesse negociado, você teria ganhado grana", porque eu fechei uma parceria na época com a faculdade, com a Franklin Covey, que é uma verdadeira potência. Eu tive a ideia, eu negociei, eu fechei essa parceria, eu fiz tudo, não ganhei um centavo a respeito disso. E na mesma época, uma outra pessoa trouxe uma parceria com uma outra empresa, e ela ganhou uma comissão de fechar essa parceria, sabe. E aí depois que eles vieram me contar, mas na hora eu nem pedi, eu não queria saber de ganhar mais. Mas estava Eu crescendo, queria e estava crescendo com tudo isso, sabe. só pelo rolê. Uhum.
E aí, outra coisa que o Tony falou que marcou muito, que é a questão eu trabalho muito com produtividade, né, e lá nessa época que eu comecei a estudar sobre produtividade. Uhum. E aí lá fala assim: "Não tem como eu fazer 2 coisas com excelência ao mesmo tempo". Eu sempre falei sobre isso, estudos da neurociência. Como não tem como fazer 2 coisas ao mesmo tempo com excelência, se eu fizer uma, a outra vai ser meio esquecida. E isso funciona para a mente também. Como assim? Eu não consigo sentir ódio, raiva e gratidão ao mesmo tempo. Boa. Boa. Ou eu sinto um ou eu sinto Toma-lhe essa outro. cajadada, meu Brasil. E aí, olha que louco, na hora que ele falou, eu falei: "Gente", e aí eu fiquei pensando, eu falei: "Cara, toda vez que eu senti muito ódio, toda vez que eu não tiver ainda perdoado alguém, se eu substituir os pensamentos, os sentimentos imediatamente por algo pelo qual eu sou grata nesta vida, eu não vou ter tempo e não vou estar nessa vibração da escassez ali total". E aí eu comecei a trabalhar meus pensamentos. Então toda vez que vinha uma voz do mal falando algo negativo, aí eu pensava: "Tá, quais são os planos futuros? Qual o que que eu quero? Pelo que sou grata? O que que aconteceu de bom?", sabe, eu começava a pensar lembranças boas, ou sonhos, mural do futuro, sabe, comecei a pensar só substituir os pensamentos. E aí eu fiquei mais tempo de forma consciente, de forma, eu falo, eh, tipo intencional, de forma intencional, eu fiquei mais tempo só com pensamentos positivos, e tudo isso mudou completamente o meu comportamento. Não há espaço para abundância e escassez dentro da sua mente. Exatamente. Caraca, isso é sensacional. Toda Então, vez ali volta para aquilo, né, onde você foca, expande, né. Só que sim. essa de não ter espaço ao mesmo tempo de maneira momentânea, virou uma chave forte aqui. Uhum. Porque a galera olha para o digital e eu falo aquilo tipo, por exemplo, tem aquilo que te alimenta é aquilo que te aprisiona. Se o Sim, hater Se o reconhecimento te aprisiona, te alimenta, o hater vai te paralisar. Se é ter audiência que te alimenta, qualquer queda de audiência vai te paralisar. Por isso que eu falo, total. a gente tem que o caminho tem que ser sensacional. Eu lembro aquela vez quando a gente vamos trazer esse tópico aqui, quando a gente decidiu alugar o estádio de futebol, então Ó. eu fui num lapso, eu fui pro evento, Joel J, Pablo Marçal, Paulo Vieira, todo mundo lá, você tem que alugar esse estádio. Aí eu falei: "Ah, vou alugar o estádio". E eu vim pra casa e eu escrevi no Flipchart o planejamento de como alugar um estádio de futebol, que tinha 1 MEI e 2 estagiários. Só que eu tinha 35 dias, eu não vi peso. Uhum. E eu falo pra todo mundo, gente, não tem como ver peso. Se tu trabalhar na tua jornada e olhar pra tudo com leveza e tu acreditar nisso, porque se tem alguém que aluga o apartamento, tem alguém que compra o apartamento e tem alguém que constrói o prédio. Quando a Uhum. gente olha para esses prédios aqui em São Paulo, você fica falando: "Caraca, mano", eu fico olhando, tipo: "Mano, deve ser muito difícil". Daí vem a escassez, né, deve ser muito difícil. Sim. Você tá reformando seu escritório, você já fala assim: Nossa. "Nossa, tem projeto tudo que é lado". Então imagina construir É. um prédio, entendeu? Uhum. Agora, quando você sai de uma empresa digital, eu empresa, para 50 colaboradores, e depois para 5.000 colaboradores, cara, não muda. Sim. É uma pessoa, por exemplo, o João Adib. Cara, Uhum. como que é a complexidade de João Adib naquelas empresas dele em relação à indústria farmacêutica e execução da indústria farmacêutica. Então não tem, se o caminho for gostosinho, todo o processo vai ser leve. É isso que vocês têm que entender. Sim. Não Você tem que divertir no processo e ver como aprendizado, né, ver como um crescimento, tipo, nossa, porque o problema é quando a gente pega muito pro objetivo, né. Eu falo que a gente tem que ter um objetivo. Eu lembro quando eu fiz um curso de golfe aplicado aos negócios, então a filosofia do golfe até isso tu aplicada aos já fez? negócios. Tem isso. Ser jogadora de golfe, sabe, super? Não, não, só sei a filosofia A dele filosofia mesmo. aplicada agora. Aí eu fui lá e o professor, o instrutor na época ensinando a gente a pegar no taco, né, mostrando, assim, tem todos os detalhes, que 1% de diferença 1% do jeito que você pega já faz toda a diferença, tal. E ele me falou uma analogia que eu nunca mais esqueci, que ele falou o seguinte: os jogadores profissionais na hora da tacada, eles olham para a bola ou eles olham para o buraco? Aí na hora eu pensei assim, falei: "Ah, acho que o jogador profissional ele olha para o buraco, né". Ele falou: "Tá bom, faz aí, olhando para o buraco". E aí eu fui com toda a força do mundo, com toda a técnica que ele tinha ensinado, tal, e pá, passou bem longe da bolinha, a bolinha ficou intacta assim, ó, nem mexeu.
Aí ele começou a rir, né. Joguei grama pra tudo que é lado. Aham, exatamente. Aí ele pegou e falou assim: "Já viu que essa tática não funciona de olhar para o buraco, né". Aí ele me trouxe a analogia porque é pra vida. Ele falou assim: "Todo jogador profissional, ele olha assim o buraco que você olhou, só que o buraco é o objetivo, o buraco é o que a gente quer alcançar". Então ele olha para o buraco, ele só mentaliza, ele imagina a bola rolando e caindo no buraco, ele imagina essa cena, que é o que a gente fala muito de visualização, de mentalizar. Só que na hora da jogada, ele olha pra bola, porque é o aqui e agora que importa. E aí, isso pra mim foi muito forte, falei: "Cara, é o aqui e agora, não adianta ficar olhando para o buraco, não adianta ficar olhando para o objetivo não, eu sei onde que eu quero chegar, eu tenho clareza de onde eu quero chegar, mas eu não vou ficar sofrendo e, cara, era uma meta X, não bati essa meta, e aí eu vou ficar remoendo, sofrendo com isso, sugando minha energia porque eu não bati essa meta, não, eu aprendi, eu cresci, eu vou fazer quantas tacadas forem necessárias até essa bola cair ali no buraco, sabe, e eu vou olhar sempre para aqui e agora, que é a bola". É muito mais simples quando você olha pra jornada e você faz a jornada ser gostosa. Eu vou por Sim. exemplo, hoje eu fui cortar cabelo. E, cara, eu vou cortar cabelo lá na Barra Funda, é longe pra caramba, pra quem não sabe. E, cara, eu falei: "Hoje eu vou de moto", pra curtir a jornada, Você porque se tá eu com for moto também agora? Tá. eu comprei Muito uma bom. Ducati, a moto do Senna, e eu falei: "Cara, Sim. a jornada pra ir pra Barra Funda, se eu for de Uber ou de carro, hoje, durante o dia, é trânsito". Falei: "Vou de moto curtindo". Então eu sempre olho durante o dia, e eu queria saber de você, como que você faz para o seu dia a dia ser gostosinho? Como que você faz para o seu dia a dia ser prazeroso? Porque se a galera entra no looping, ela olha a live como obrigação, olha a mentoria como obrigação, olha a palestra, a Uhum. construção dessa jornada como obrigação, e eu acho que é ali que a galera paralisa. Ela Sim. paralisa tentando achar um salvador, que todo mundo quer achar um lançador toda hora, um Uhum. cara para te lançar, alguém para arrumar seu Instagram e ficar na delargação, né. Sim. E como que você faz aí na sua rotina do dia a dia para deixar seu caminho gostosinho? Ó, primeira coisa, eu mapeei as coisas que eu amo fazer, que é onde eu vou focar mais minha energia. Não significa que eu não faça algumas coisas que eu não gosto, porque, a gente tem que ser adulto, né, não pode ser bebê aí de falar: "Ah, só faço o que eu quero". Então tem coisas que eu não tô afim, mas eu faço. Mas aí eu coloco também, assim, recompensas no final. "Nossa, vou fazer essa parte chata aqui, mas eu sempre tenho uma recompensa no final, algo prazeroso". Por exemplo, eu adoro fazer drenagem, massagem. Então eu tô fazendo, assim, 3 vezes por semana, sabe. 3 vezes na Tipo, semana fui tem lá, fiz o massagens. evento, fiz o pitch, deu tudo bom, drenagem no outro dia. Drenagem, relaxante, aí spa, um dia de spa, aí eu coloco assim. Então eu sempre Sistema de coloco recompensa. exatamente, E, crio ó, essa olha que interessante, sistema de recompensa saudável. isso. Nada de comer um monte de doce, né, de Porque ir para os porque vícios. esse gatilho a gente pode colocar, mas às vezes você vai colocar, tipo: "Ah, eu vou dar um pote de chocolate de recompensa". Pô, você pode Sim. engatilhar outra coisa, né. Exatamente. E aí uma coisa que eu fiz, eu mapeei, por exemplo, uma coisa que eu amo motivar time, eu amo. Então eu falo, se eu ficar muito afastada do meu time, parece que tanto eles sentem falta, quanto eu sinto falta de também gerar essa energia, sabe. Então eu falei assim: "Não, vai ter um dia na semana que eu quero estar com o meu time, eu quero fazer, one on one, eu quero fazer algumas reuniões com eles, quero dar feedback, eu gosto de ver o time produzindo, as coisas fluindo, assim, eu sou essa pessoa". E engraçado, gosto de gravar vídeo também? Gosto, mas entre gravar vídeo e ficar com o time, às vezes eu prefiro até ficar com o time, Louca, eu sabia? também. Você também? Não, eu tô começando, Então tô mudando meu mindset. Olha nossas caras, olha sim. pra nossas caras. Os 2 assim, ó. Eu me identifico. Gente, eu tô que assim, ó, se for fazer uma live, Aham. eu sofro pra começar. Sim, e se diverte durante o É. processo, né, eu sou assim Daí também, começou, eu sou. daí demora uns 5 minutos pra eu pegar no tranco, aí eu Aham. pego no tranco e eu fico 3 horas se precisar, 5 horas se precisar. Agora, vai gravar. Daí agora eu tô Hum, aprendendo aqui, tá o Vini comigo, a Flávia comigo, o Lucas comigo, eu tô começando a aprender e fazer as pazes, porque eu falei: "Eu quero ficar bom em gravação". Então eu tô sim. estudando na gravação que hora do dia me dói menos. Boa, isso aí é ótima alternativa também. Tipo, eu produzo melhor à tarde ou à noite, É. então eu vou E que hora do dia dói menos e o que que eu tenho que estar fazendo com eles e, tipo assim, o que que eu não faço. E uhum. sabe o que eu descobri ontem? Se eu vou gravar como Jonas, é mais difícil. Hum. Se eu vou gravar como um personagem, é mais fácil. Olha Porque daí eu isso. entro num gatilho da minha infância que eu fazia teatro. Aham. Então é zoeira. Tipo, eu vou só pelo rolê. Então ontem a gente fez o João do Conselho,
que é, tipo, aquele cara que fica dando conselho pra todo mundo não ganha dinheiro, ou a Maria da Boa. Gratidão, que é aquela que fica trocando por gratiluz, Pai. E daí quando eu fiz 2 personagens pra mim foi leve. Olha. Mas se eu vou gravar como o Jonas, eu gente, o Jonas tem vergonha de gravar em público. Eu tenho ali embaixo, se Eu eu vou também descer aqui no fico. no Alpha Square aqui do eu não gosto. Uhum. Ontem eu falei: "Vamos Todo ali mundo na rotatória". olhando, né, Eu tenho vergonha, exatamente. eu tenho vergonha. Exatamente. E aí é bom porque, assim, a gente vai descobrindo outras alternativas, porque tem estratégia pra tudo. Tem pessoas que se sabotam, tipo: "Ah, eu não gosto de gravar, então isso aí não serve pra mim". Não, eu descobri, por exemplo, tem vídeos meus que viralizaram a ponto de ter 10 milhões de alcance, assim, um vídeo corte de palestra. Olha aí, E aí eu falei: "Time, corte de palestra, pega meus corte de palestra aí, vamos fazer, corte de podcast, vamos pegar isso aqui, ó, vamos fazer". Entrevista é um negócio mais informal, natural, eu gosto e gera um monte de conteúdo para as redes sociais. Porque se for esperar eu formatar e fazer, eu até faço, mas às vezes é uma vez a cada 3 meses, entendeu. Se o negócio for depender só de eu gravar um vídeo ali específico para vídeo, espero uma vez a cada 3 meses. Mas se for pra tirar corte de palestra, palestra eu tô fazendo todos os dias. Podcast tem direto, aí eu pego os cortes disso e coloco, e aí fica mais leve, fica mais suave. Então eu tô descobrindo, assim, o que que eu gosto, onde que vai ser o meu 80/20, sabe. boa. E como que eu faço pra aumentar o faturamento, mas sem me desgastar tanto, porque eu não quero ser escrava do meu próprio negócio. E teve uma fase da vida que eu estava me sentindo escrava do meu próprio Porque negócio, você sabe. criou um modelo de venda que dependia de você. Isso. E aí uma coisa que eu pensei é, eu quero adotar primeiro qual estilo de vida que eu quero, a partir desse estilo de vida, aí eu vou construir todo o modelo de negócios que comporte, sabe, que tá ligado a esse estilo de vida. Sabe que eu operei nisso? Essa semana passada. Faz uns 20 dias eu estava pensando em montar um escritório XYZ, aí eu liguei pra uma Ana Namastê lá da Tailândia. Eu falei: "Ô Ana, como que teu marido faz? Teu marido tem 3 escritórios, e ele mora na Tailândia". E daí eu já utilizo o meu cérebro, dentro do meu cérebro o que eu faço? Eu vou contar para o meu cérebro uma história de um multimilionário Uhum. que dá certo morando na Tailândia. Então o que Boa, que eu faço? boa. Porque senão, eu pego, por exemplo, assim, vamos Sim. trazer um exemplo, senão eu falo assim: "Ah, Marcos Marques está com muito resultado, G4 está com muito resultado", aí eu começo só a modelar eles. Aí Uhum. qual que é o modelo deles? Escritório, nã-nã-nã, eu falei: "Ixi, não, Não sei se é isso que eu não, quero, não, né. quero ir lá pra Tailândia". Aí eu peguei, liguei para o Gary, e daí a Ana foi explicando e tals, e daí o modelo de escritórios descentralizados, operando, tudo funcionando. Então o que que eu fiz? Eu peguei e gerei uma memória para o meu cérebro de um modelo multimilionário de negócio. Então fica a dica, gente. O que que acontece? Quando você tem um modelo que você não quer seguir, encontre outros modelos que já deram certo e se conecte com essas pessoas. Porque não necessariamente é o único o modelo meu, o modelo da Tati é o único modelo que dá certo. Porque Sim. qual que é o jeito certo? O teu jeito é o jeito certo. Porque só tu vai viver tua vida, só tu vai realizar seus sonhos, só tu vai ter tua família, só tu vai ter teus filhos. Então, para de copiar um modelo que tu não vai dar conta de sustentar. Uhum. Eu acho que esse é o grande segredo de não ter burnout. Sim, exatamente. Por exemplo, eu coloquei o que que é pra mim ter sucesso, tá. Pra mim, sucesso é eu não ter que colocar o relógio pra despertar. Eu acordo na hora que eu acordar, entendeu. Então eu já Isso é tô tipo multimilionário é. nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã. Exatamente. Tenho dinheiro, tenho liberdade, posso comprar quero ir para Paris semana que vem? A gente tá vendo aí, porque, ó, surgiu uma palestra para eu dar no Louvre, né. Aí só tô vendo porque tem alguns compromissos de podcast, outras agendas aqui, aí o Cadu falou: "Amor, tem que ir, é uma palestra no Louvre e É, tal", no Louvre não é né. todo dia, né, Exa Cadu? No Louvre não exata é todo dia que a Cadu portinha tá tá aberta. Cadu tá falando: "Você tá pensando ainda?" Eu pensando: "Será que eu vou? Não, tal", mas tipo o negócio é daqui 10 dias, entendeu. Mas história se faz Aí em vida. aham. Exatamente, eu falei: ter essa liberdade de poder readequar a agenda, comprar passagem aérea, organizar é isso, sabe, é isso que eu quero, E aí hoje eu já consigo, tipo 3, 4 vezes na semana, só quando tem palestra, quando tem algum evento, alguma coisa assim, que a gente coloca o relógio pra despertar, pra não correr o risco. Mas em geral, eu acordo sem o relógio despertar, Hoje eu entendeu. acordei 12h45. Hoje? Hoje. Ai, que Eu dei uma delícia. gritaria assim, a Mônica estava no carro, eu falei: "Que hora que é, amor?" E o celular tinha morrido, né. Falei: "Que hora que é, Mônica?" 12h45. Falei: "Caraca, tem que ir lá cortar o cabelo". Quinta-feira, que plena quinta-feira, acordando 12h45, adoro. E tem E evento final de semana, multimilionária e tem ainda, evento viu. final de semana. Olha só, tá Ah, vendo? não, não. De vez em É, quando você tem que meter o louco. Gente, esse que é o negócio. Eu meti o louco ontem à noite.
Falei: "É, Aham. não, amanhã já era". Uhum. E aí eu faço esse teste pra ver como que a empresa performa, Sim, porque se ela colapsa, tá errado a gestão. tá. Tá dependendo de você, né. Tati, conta pra mim, naquela época, eu microempreendedor individual com 2 estagiários, te mandei uma mensagem, falei: "E aí Tati, vamos palestrar no Allianz Parque". Nossa, Que passou na sua eu cabeça? ia comentar sobre isso, viu. Primeiro que eu achei, assim, uma ousadia maravilhosa, né, eu adoro isso. Então, você mostrou ousado e eu lembro como se fosse hoje, o dia que você me mostrou o contrato e mostrou a fortuna que era reservar aquele negócio. Tipo, não tem chance de dar ruim não, tá, porque se der ruim vai ser muito ruim, olha o valor disso E eu aqui. lembro que era uma anaca desse tamanho, não adiantava ler, porque eu não tinha advogado para Sim. pra contra-argumentar. Você só assina e segue o que tá lá, entendeu. Nossa, foi uma experiência ali, eu acho que a gente criou até uma aproximação maior, porque era reunião todo dia, né, reunião todo dia, toda hora. Aí eu conheci não só o Jonas pessoa, que a gente se divertiu horrores, mas a gente conheceu também o lado profissional de cada um, e foi muito gostoso a experiência, assim, de juntar, de pensar em cada palestrante que ia lá, de poder ter participado de alguma maneira desse projeto, Nossa, não, assim, teu foi algo network, que você trouxe teu foi network inteiro, queria te agradecer por foi, isso. foi. Eu lembro que você falou assim: "Convida a Elaine Orives". Aí eu entrei no Instagram da Elaine, falei: "A Xuxa?" E eu falei: "Pô, essa Xuxa aqui", eu não conhecia a Elaine, cara. Aí você: Sim, "Convida, ela é boa, ela é grande". Daí eu falei: "Mas esse Instagram todo colorido aqui, que ela fala?" Gente, eu dei muita risada, porque eu era foi. tão off, porque eu estava com 7, 8 meses do digital, eu Olha. não conhecia a Elaine. E daí quando a Tati entrou, derrubou o estádio, assim, prá, explodiu o estádio. Aí depois entrou a Xuxa, que era a Elaine. E Aham. daí eu falei: "Caraca, mano, a Xuxa é famosa". Super, super, A nossa. convidada, Ai. Elaine, maravilhosa. E depois disso vocês ficaram best friends também, né, sempre Exatamente. junto ali. O Vini fez amizade com ela também, fez E eu coloquei uma negócios. mentalidade pra mim naquele estádio que foi assim, ó, eh, eu tenho que agradecer a Pri, filhas de Eva, porque era um evento que ela ganhou ingresso, daí ela não tinha o Olha. carro pra ir, e daí eu tinha o carro. E daí foi a Pri gravou um stories, foi bem assim: "Um dia nós vamos alugar esse estádio, não sei o que", eu falei: "Gostei da ideia, mano". Aí estava no palco, o Pablo falou: "Vocês têm que querer estar aqui em cima", e eu falei: "Cara, eu tenho 2.000 seguidor". Eu falei: "Mano, como que eu vou estar ali em cima? O Pablo não vai me chamar", sabe aquela síndrome, Aham. tipo, ninguém vai me chamar? E daí eu tenho uma fala, né, onde o dinheiro foi não resolveu, porque foi pouco, e daí naquele dia eu coloquei uma frase no meu cérebro: "Se não te convidarem para sentar na mesa deles, monte a sua e convide-os para sentar na sua". No E daí eu fiz uma teoria que eu chamo a teoria da cotransferência, que é tipo jogar o cagaço para o lado de lá, que foi o quê? Eu não era louco alugando estádio de futebol, louco era o Palmeiras alugando para uma MEI. Então quando eu olhei para essa oportunidade, eu queria que trazer que você contasse uma loucura que você fez, que você teve medo nesse nível, porque assim, quando eu olhei para aquilo eu falei assim: "História se faz em vida, e os sonhos se Uhum. realizam em vida". Então a gente só tem uma vida, a princípio, a gente só tem uma maneira de criar histórias para contar para os netos, e eu falei: "Tem 2 opções, ou eu quebro, ou eu faço história". Uhum. Então, eu tô aqui, então deu certo, Fez história. a gente fez história. E você, Tati, qual foi Nossa. o momento, assim, que você falou assim: "Cara, isso aqui foi o dia D da Tati desse tamanho pra Tati desse Sim. tamanho"? Ó, antes até de falar sobre isso, só o que você falou, que eu sempre falo para meus alunos palestrantes, né, eu falo assim, porque às vezes eles falam: "Tati, eu fiz o curso de palestra aqui, mas ninguém me chamou para palestrar". Eu falo assim: "Quando ninguém te chama para palestrar, seja o dono da bola". Né, lembra da época de escola? Se você é o dono da bola, você monta, porque eu com o esporte eu era uma negação, né, então assim, eu sempre era a última a ser chamada. Eu falei: "Nada como ser o dona da bola, porque eu que escolho", entendeu? Não é sobre você a última a ser escolhida não, eu que Perfeito. escolho aqui quem eu quero no meu time. Então é muito sobre isso, seja o dono da bola. E algumas loucuras que eu já fiz, assim, que eu me lembro, a primeira loucura foi fazer o curso em Harvard. Por que que foi uma loucura? Porque eu tinha zero grana, não sabia inglês, então como que eu ia fazer um curso em inglês com zero dinheiro e o curso lá, acho que na época, e olha que isso tem mais de 15 anos, mas na época o curso já era uns R$ 30.000, para quem não tinha dinheiro, né, R$ 30.000 é uma fortuna, passagem aérea internacional, tal, né, e eu me lembro que eu falei assim: "Eu quero
e eu vou criar as condições, eu quero, né. E aí a primeira condição que eu criei foi, eu fui atrás de montar uma turma pra gente contratar uma tradutora que traduzia simultaneamente, ela levou os aparelhinhos, Senão tu ia ou ficar se sem saber. exatamente, Então eu porque senão montei a minha turma pra eu aprender a escutar. exatamente, porque assim, tá, você poderia aprender inglês? Poderia, só que eu já tinha feito 5 anos de curso de inglês e não tinha aprendido. Não ia ser tipo 2, 3 meses que eu ia sair fluente conseguindo absorver tudo. Então eu já falei: "Vamos para o plano B aqui, ó, contratar alguém, fazer tradução simultânea lá". Da hora. E aí eu montei um grupo, uma turma para ir, que não era minha função, mas eu montei para ver se viabilizava, e aí fiz consórcio, rifa, um monte de coisa para pagar, parcelei a perder de vista lá para pagar aquele negócio, e foi uma das experiências, assim, que era meu sonho, sabe, falar: "Nossa, estudei em Harvard", mesmo que fosse um curso de curta duração, mas estudei em Harvard, era o maior sonho da vida, sabe. Aí esse acho que foi o primeiro momento disruptivo, o segundo foi mudar para São Paulo. Que E por legal. que que mudar para São Paulo para mim foi disruptivo? Porque até meus 20 e poucos anos, eu não tinha saído de Goiás, né. Goiânia é a cidade onde eu nasci, e tudo que eu viajava era interior ali, em Itumbiara, tal, não tinha saído de lá. E falar: "Cara, eu vou morar em São Paulo", cidade grande, assim, era um negócio que eu me sentia um pontinho no meio do nada, assim, E será aqui que tu quando tu desce de avião, assim, tu tem 2 coisas que tu tem que parar pra nossa! pensar, né, ou tem muita gente e muito dinheiro, ou tu Aham. vai se perder no meio de tanta gente. Exatamente. Não, e eu me lembro a primeira vez que eu andei de carro, assim, aqui em São Paulo, que eu olhava para o lado e falei: "Muita pista, que é isso?". Porque lá em Goiânia não tem 5 pistas, assim, ó, com um monte de carro andando ao mesmo tempo. Eu falei: "Meu Deus do céu", eu ficava tonta lá no meio da rua. Falei: "São ruas muito largas, que é isso?". Então eu era meio jeca, assim, sabe, pra poder estar aqui. E eu resolvi vir sozinha, morar sozinha. E eu e minha mãe, a gente era muito apegada, né, a gente ainda é muito amiga, mas a gente era apegada, assim, de viajar junto, fazer tudo junto. Eu nunca tinha viajado sozinha, assim, então vir morar sozinha em São Paulo e foi um ato que eu não pensei muito. Eu decidi em dezembro e janeiro eu estava aqui, Nossa, né, tipo, Natal, eu falei: "Mãe, eu tô pensando em ir pra São Paulo, tal". Dia 2 de janeiro já estava eu era no meio aqui. da pandemia? Aí, o que que aconteceu? Não tinha acontecido a pandemia ainda, porque eu vim em janeiro de 19 pra 2020. 20. Dezembro de 2019 eu tive ideia, janeiro de 2020 eu vim pra cá, fiquei 3 meses, chegou a pandemia. E aí, eu ainda ficava, assim, todo mês indo em Goiânia. Fiquei 5 meses ilhada aqui, sem ir pra Goiânia, sem poder sair de casa, sozinha dentro de um apartamento de 30 metros quadrados, Era pequeno, sabe. né? Era Eu pequeno, lembro. você lembra? Era só um quartinho, um banheiro ali, ó, negócio que eu falei Live atrás de live. lá é bom que não tinha nada pra arrumar casa, não tinha nada pra fazer, é só fazer live o dia inteiro, trabalhar o dia inteiro. Mas aí o louco, né, foi o período que minha empresa mais cresceu, e que era contraintuitivo, porque todo mundo falou assim: "Ah, no mercado de palestras, não tem que ter aglomeração, não combina com pandemia". Todos os meus contratos sendo cancelados naquele ano. Eu tinha um monte de palestra agendada, assim, com 1 ano de antecedência, tudo cancelado, adiado. Né, e todo mundo falou: "Nossa, o que vai ser da Tati? Vai morrer, vai voltar para Goiânia, vai voltar a morar com a mãe dela". E aí foi o período que eu mais trabalhei, e minha empresa triplicou de tamanho naquele ano. E: Uau. "Tati, você mudou o nicho?". Não, continuando falando de palestra, porque eu acreditava, o que você acredita se torna realidade, sabe. E aí abriu as palestras online na época também, né? Sim, aí eu trouxe muito essa vertente, a vertente primeiro, que palestra não é só o presencial, tá em grandes palcos, mas cada live, cada vídeo é uma palestra, e trouxe a vertente também de quando voltar cara, isso aí foi eu falei: "Nossa, me senti a mãe de Ná", né, porque foi uma previsão que eu fiz, que Que deu tu muito comprou a certo. ideia, né? Tu Eu comprei a ideia e deu muito certo, porra, vamos falar porque sobre eu isso. falei: "É porque as pessoas gostam de aglomeração, as pessoas gostam de gente, a gente gosta de evento", eu já gostava antes. E eu falei: "A gente vai ficar ilhado por meses". É óbvio que eu falei eu ainda falava assim: "Eu não sei quanto tempo vai durar a pandemia, mas eu sei que um dia ela vai passar. E o dia que ela passar, os eventos vão voltar com tudo, mas eles vão voltar com força que vocês não têm noção. E quem se preparar agora é o período da preparação. Quem se preparar agora vai estar pronto para abraçar essa E oportunidade". Esse era o meu viu discurso. a gente viu muita gente do mercado não virando a chave e quebrando. Muita gente, Muita muita. gente. Eu lembro da época dos coaches, que o Paulo Vieira virou a chave e muita Sim. gente não virou a chave também. Uhum. Então fica essa reflexão, gente. Tempos de crise sempre eles oscilam, eles são sazonais, É uma ente fase, né, vai mas quem passar. se adapta mais rápido, dita a tendência, que foi o que tu ditou a Sim. tendência,
e sofre menos com o impacto. Tu cresceu Uhum. 3 vezes mais e ainda ditou tendência. E Sim. tu viu concorrentes nunca Uhum. mais se erguendo. Nunca mais. Tem concorrente que, assim, sumiu, desapareceu do Mas mercado. por quê? Porque fica agarrado ao produto, né. Não Sim. agarra a missão, não agarra a visão, não se agarra na entrega, se agarra tipo: "Ah, é esse modelinho de entrega que eu quero fazer". Eu acho que é Uhum. isso, né. Com certeza, com certeza. E é muito gostoso você falar assim: "Nossa", eu lembro que nessa época eu li biografias de pessoas que passaram por momento de crise e deram a volta por cima. Eu lembro que eu busquei tem um livro chamado Oportunidades Disfarçadas, que eu lia esse livro e eu ia trazendo case de várias empresas que passaram por crises mundiais, crise na economia, crise imobiliária, né, e como que elas viraram a chave e cresceram drasticamente, assim. E aí eu fui pegando esses exemplos e isso era uma munição para mim, era um combustível, sabe. E eu falava assim: "É uma fase, é um momento, mas agora eu vou me preparar, agora tá todo mundo tirando o pé do acelerador, agora que eu vou pisar no acelerador aqui". Aí E é ali que separa, né. foi Ali que certeiro. separa o líder, o quem vai ditar a tendência de quem vai depois só modelar quem tá ditando tendência. É, e aí a gente entra na questão da escassez, porque medo é escassez. Quando você se depara com uma situação como essa e sente muito medo, você paralisa, né. E quando você fala: "Eu sou destemida", eu lembro que das minhas falas é: "Ó, memorável é destemido, memorável não para por nada", né. Então eu falava assim, era o meu grito de guerra, era o meu lema ali, E tu se sentia né. na obrigação de levar esperança pra eles? Total, total. Eu levava muita esperança para palestrar é isso, né, enquanto você está transbordando na vida de outras pessoas, é um negócio tão de Deus, tão genuíno, assim, que a gente se alimenta disso. Então quantas e quantas vezes eu estava até meio abalada, porque, assim, eu evitei ver notícias, evitei ver Sim, jornal, evitei ao evitou ligar pra máximo. mãe, né, porque É, nossos pais sim. estavam A contando minha mãe cada estava desesperada, assim: "Tati, você viu que fulano morreu? Tati, isso aqui, não sei o quê, tal", aquele desespero, aquela incerteza, aquela insegurança total. E às vezes, mesmo não querendo ver, chegava no WhatsApp pra mim, né, eu abria o WhatsApp e um monte de coisa ruim, 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 ruim. Aí eu ficava meio abalada, assim, ia pra uma live, e aí eu sempre me inspirava muito naquela história da guerra, tanto das guerras mundiais que já passaram, mas de Viktor Frankl, que Hum. tem o livro Em Busca do Sentido. E aí naquele livro, Em Busca do Sentido, mostra que ele perdeu os entes queridos dele, ele perdeu a casa, perdeu o lar, e aí eu falava assim: "Cara, a gente tá numa guerra, a gente tá numa batalha, mas pelo menos você tem casa, né. Aqui eu tô numa casa, não tem uma bomba, não tá explodindo, não tô vendo todo mundo morrer de uma vez, tá meio assim, aos poucos, tá Olha pro morrendo lado aos bom, tô poucos". morrendo devagar. Exatamente. Um de cada vez, entendeu? Não tá morrendo assim 20 de uma vez só, é um de cada vez, entendeu? Então, vamos ser grata ainda por isso. E aí eu pensava, porque Viktor Frankl, mesmo vivendo o caos de uma guerra, ele ainda tinha esperança, ele ainda tinha fé, ele ainda escreveu um livro que deixou um verdadeiro legado, sabe? E ele fala, nesse livro tem um momento que ele fala assim, que a maior das liberdades humanas é a gente poder escolher o que a gente quer para nós, escolher o Olha, que a gente quer sentir diante das situações. E para mim isso é liberdade, é falar: "Tá, a gente tá num caos, eu não consigo mudar isso aqui, eu não consigo controlar isso aqui, mas eu consigo controlar o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando e o que eu quero pra minha vida". E era isso que eu exercitava todos os dias, assim, e foi como que a Tati faz pra manter a fé dela? primeiro eu oro bastante, Você é mas o quê? Evangélica, eu católica? sou evangélica. Mas além da oração, assim, além de buscar muito a Deus, orar à noite, todos os dias eu me conecto, assim, eu passo a ter mais fé, sabe, acreditar. Mas eu tenho uma fé inabalável desde pequena, assim, desde Você criança, acha que sabe. isso é padrão entre os grandes? Sim, todos têm Ou a fé, gente é porque é fudido, aquela é aquela falar um palavrão, a gente é fudido na fé. Ô, sim, tu olha para o cara, tu sabe assim, ó, tu sabe quando o cara vai dar certo, né. Tu sim, sabe, assim, que fala assim: total. "Ele é ruim, mas ele não vai desistir, então ele vai dar certo". Uhum. Eu já fiz essa previsão em um monte de gente. Sim, Sabe aquele cara que fala total. assim: "Oi, vai demorar mais porque Tem ele é uma ruim, pessoa tem uma vai". pessoa que eu não vou falar aqui não, mas é amigo nosso, que eu falei: "Gente do céu, como que essa pessoa deu certo?" É porque ela não desistiu nunca, nunca desistiu, porque eu falo: não é possível que vai dar certo", mas deu, deu. Mas é porque, cara, eu falo assim, não tem como digital, ele é tão simples. É.
Ele é muito democrático, né, Ele tem é oportunidade. democrático. Aí os nichos, as indiadas, né, os grupos de índio, porque é índio aqui, índio aqui, índio aqui. Então tem o grupo de índio dos palestrantes, tem um grupo do índio dos mentores, tem um grupo do índio dos Sim. empresários, tem um grupo dos índios terapeutas. Eu tenho aluno meu que dá mentoria para extraterrestre, eu tenho Que mentoria isso? não, e agora que deu um OVNI não sei aonde lá, tá hypado o Ah, Instagram dele. Aí eu tenho não sabia. que dá mentoria de anjo, eu tenho entendeu? Então Sim, tem o grupo, eu falo assim: tem "Tem espaço tem para su todo tem tua mundo, né. indiada". Aham. Agora, se tu desistir, com certeza. Agora se tu olha pra aquela pessoa e fala assim: "Essa aqui não desiste, essa aqui vai dar certo". E daí Sim. vai ajustando. E tu reconhece isso no outro, né. Total. É aquela frase de Henry Ford, né, se você pensa que pode ou pensa que não pode, nos 2 casos você está certo. Então é o Exatamente. que você acredita, é o que você alimenta a sua mente. O que que você tem uma frase de Jim Rohn, que ele fala muito sobre a gente colocar guardas à porta da nossa mente. O que que você deixa entrar na sua mente? É sobre isso que você vai conquistar na sua vida. Se eu deixo entrar só coisas negativas, aí realmente eu vou falar: "Nossa, eu sou um fracasso total, não vou conseguir". Agora se entra palavras de fé, de esperança, de "eu vou conseguir, eu sou capaz", se eu não sou capaz, eu vou me capacitar, eu vou fazer cursos até me tornar capaz, aí você se torna inabalável também, sabe. Ô Tati, e você que é uma mulher poderosa, que você diz para as mulheres que estão indo para o poder ou estão se tornando poderosas, afinal ela é bem-sucedida e ela é casada? Sim, Ah. um príncipe, com o amor da minha vida. Então conta pra mulherada aí, porque tem muita mulher que tem medo de ir para o sucesso, Sim. porque afinal o sucesso afasta muitos homens meninos, né. Uhum. Sim, Você já sentiu que você já intimidou muitas pessoas? E como qual que é a dica que você dá para essa mulherada que tem medo do sucesso, tem medo que o sucesso entre e o marido vá embora, que tem medo que o sucesso entre e ela não se encontre? Porque eu sim. acredito que também tem muitos homens que têm medo da mulher ter mais dinheiro que ele, nesse Uhum. processo, ou que cresça, ou que ele tem medo de inferir a masculinidade. Que informação que você dá Sim, pra essa sim. mulher? Tem que atrair o homem certo, né, mas, assim, uma coisa que eu percebi, em mim, eu sempre consegui ser bem profissional, no trabalho, de ser ali a chefona, a líder, que vai comandar, tal, mas quando eu tô nos bastidores, eu não sei se você percebia isso, mas até com amigos, assim, eu baixava a guarda, sabe. Então, não pode estar com a guarda ligada o tempo todo, tipo: "Nossa, você sempre ali a pessoa que vai comandar tudo, tal". Não, tem hora que eu me permito ser mulher, tem hora que eu me permito ser sensível, tem hora que eu me permito ser frágil, e a gente não pode perder uma coisa que eu nunca perdi, assim, é o lado feminino, sabe, essa energia feminina a gente tem que manter. Então eu sempre consegui trazer a beleza do feminino em termos de intuição, em termos de delicadeza para o trabalho, mas quando eu preciso ter a energia masculina também, de ser mais firme, de dar o feedback ali, desligar alguém, eu consigo fazer, né, mas dentro de casa eu me mantenho feminina também. Então acho que por isso que não foi tão, né, eu não tinha esse negócio, a única coisa que eu tinha, porque eu já era bem-sucedida antes de conhecer o Cadu, né, então a única coisa que eu tinha com vários homens, é que eu sentia que eles queriam mentoria de graça, eu ficava pé da vida, entendeu. Tipo: Eles "Tô queriam se interessada formar. na Tati, tô inte", aí saía pra jantar, em vez de conversar sobre coisa da vida, tal, né. "Mas me conta do seu trabalho, me conta o que que você faz, o que que você faria se você estivesse no meu lugar, tal". Aí Mentira. aham. Aí eu falei: "Cara, ele tá querendo mentoria de graça, paga, então aqui ó, vou mandar aqui Esse 50 jantar mil tá barato. reais". É. Exatamente, falei: "Tá muito caro esse negócio". Então, assim, tanto é que foi muito leve com o Cadu, porque o Cadu conhecia zero pessoas desse Eu nem mercado, sabia quem era a Tati ele Deandra. nem sabia quem era Tati D'Angelo, e aí por isso que foi melhor, sabe. Mas claro, né, uma coisa que o pessoal até brinca, fala assim: "Tati, você tem que criar um curso de relacionamento, porque foi muito lindo, assim". Foi muito intencional, né, eu coloquei uma lista de tudo que eu queria em um homem, você lembra dessa Eu época, né. lembro disso, eu Eu dava escrevi muita você risada, eu tá falava: "Mano, essa menina é louca". aham. Planejamento no Trello, 50 itens que eu quero em um homem, coloquei Hã, lá os gente, eu 50. lembro disso. Você lembra? Eu lembro direitinho. Eu Não, lembro um como que é? dia Planejamento no Trello. planejamento no Trello, né, o que que eu 50 o quê? queria para ter clareza, se você tem um sonho, você tem que ter clareza que sonho é esse. Então eu coloquei lá o homem descrito do jeitinho que eu queria, 50 itens, 50 qualidades que eu queria em um homem. Aí Nossa. tinha lá
E estava difícil. Eu lembro uma vez que eu li pra Isis, e a Isis falou: "Tati, esse homem não existe não, Tati, porque é muito perfeito, né". Mas eu coloquei assim, ó: "Não pode ter vícios", não queria que tivesse vício nenhum. Aí eu coloquei que tem que ser uma pessoa, não precisava ser evangélico, mas ser uma pessoa, leal a Deus, sabe, tivesse uma experiência com Deus também. Não podia ser ateu então. Aí eu fui colocando lá, tinha que ser romântico, carinhoso, cheiroso, e aí fui colocando todas a listinha. E aí na hora que eu mostrei pra ela, ela falou: "Nossa, esse aí seria perfeito". Tem um que eu coloquei lá, dominância, que ele fosse dominante, mas com mansidão. Co que eu não queria um homem ogro não, nada de Nessa brutalidade, entendeu. nessa Mansidão especificidade. nesse nível de especificidade. Coitado do Cadu. Aham. Aí foi muito engraçado, porque quando eu comecei a sair com o Cadu, eu comecei a reparar que tinha muitas coisas, né. Aí eu peguei e falei: "Não, vamos lá, objetividade, né". Peguei, me abri minha listinha e falei: "Deixa eu só te perguntar algumas coisas, você faz isso? Você é aquilo, tal?". Aí ele olhou e falou: "Tô me sentindo numa entrevista de emprego". Aí eu conferi, eu falei assim: 99% você tem". E o cara é tão competitivo que ele falou assim: "Qual que é esse 1% que eu não tenho aí? Deixa eu ver como que eu faço pra ter". Aonde que eu Super vou encontrar o competitivo. coach aí pra Exatamente. Eu falei: "Tá bom, esse 1% você desenvolve então?". Aí você qual que é o plano se de ação antes do desenvolvendo. casamento? Não, foi muito incrível, assim. E hoje eu vejo tantos casamentos, por exemplo, eu tinha muito trauma, eu precisei me curar, essa foi uma escassez. A escassez que eu tinha era: todo homem é safado, todo homem pode me trair. Então eu fiquei 7 anos solteira antes disso, né. E o que que mudou o jogo? Eu fiz exatamente como você fez, eu fui começar a entrevistar pessoas de sucesso no relacionamento. Comecei em busca de ótimos cases de sucesso. E aí eu vi vários casais que tinham um casamento lindo, maravilhoso, eu perguntava o que que eles tinham, o que que eles faziam, como que eles se encontraram, tal, adorava ouvir essas histórias. E eu fui desenhando todo um plano de ação, assim. E tem o quê? 1 ano e pouco, acho que 1 ano e uns 4 meses que eu e o Cadu casamos, e todos os dias eu agradeço a Deus, que foi, assim, a melhor experiência da minha vida. Eu falei: "Cara, muito melhor do que estar solteira, muito melhor do que tudo que eu já vivi na vida, Que é da poder hora. ter esse companheirismo, ter essa amizade que a gente tem, sabe, essa cumplicidade, respeito, Então mulheres não desistam, né. admiração". Não desista. E ó, tô com 39 anos, né, não foi muito cedo não. Não foi. É só diminuir a lista. Pô, é só diminuir a lista. Mas ó, o que que aconteceu, tem 3 anos que eu tô com o Cadu, né. Nesses 3 anos, então foi o quê? 39, 36, né, Aham. 36 que eu conheci ele. Mas pode ser antes, mas também eu demorei 6 anos solteira, sem fazer essa lista, sem fazer plano de ação nenhum, só focada no profissional, deixar a vida me levar, tal. Aham. Então, eu aprendi muito. Ou seja, eu já era muito bem-sucedida profissionalmente, e dá sim pra gente ser completa em todas as áreas, sabe. Também é uma Dá crença que tem que sim mudar, né. pra exatamente. Porque a Não é pessoa um ou outro. isso aí é escassez, o ou, não é ou, é e, né. Eu vou construir uma família linda com filhos e eu vou ser bem-sucedida nos negócios e eu vou ter muita saúde e, sabe, é tudo e vou ter lazer, vou ter descanso. Vou ter Né, tempo. vou ter tempo, exatamente. O pessoal fala assim: "Ih, você vai ver quando nascer seus filhos, tal, aí não vai ter tempo pra nada mesmo, tal". Aí eu fico pensando, né, falei: "Cara, escassez também, porque minha mãe, ela conseguiu me criar sem ter marido, sem ter nada, trabalhando fora, tendo que bater ponto, aí consegui e tipo, sem dinheiro, não tinha eu nunca Hã. tive babá na vida, ela não tinha dinheiro, vivia de favor. E ela conseguiu sobreviver com isso, eu que tenho dinheiro pra babá, empregada, mordomo". Não, e tem gente que Pois fala: é. "Pô, espera ter dinheiro pra ter filho", daí deu você já pega um que não tem, e é tudo isso que é muito legal, é tudo uma gamificação do cérebro. Sim. Sim. É tudo como o modelo que você tá se espelhando. Se você Aham. se espelha num cara que só teve essa condição, você vai achar que essa é a única condição. Eu tô com uma Sim. aluna minha que ela é de triatlon, ela teve o filho agora, com 15 dias ela voltou a treinar. Nossa, olha isso. 15 dias. Que Eu demais. colapsei Aham. quando ela falou isso. Então ela é um modelo sensacional de retomada aos treinos, vamos colocar assim. Sim. Então eu acho que a vida é sobre isso, né, sobre você plugar vários modelos. Uhum. E eu estava quando eu trabalhava só com produtividade, ainda continuo com produtividade, mas mais nas empresas, né. E quando eu estava só com produtividade, uma pessoa virou pra mim e falou assim: "Tati, você ainda não é mãe, né?". E na época eu não era nem casada. "Ah, você não é casada, não é mãe, né. Depois que você conseguir tudo isso, você vem me falar de produtividade aqui pra mim, tipo, você não sabe nada, né, de produtividade". Olha a mentalidade. Aí, naquela mesma época, eu fui palestrar num evento, e adivinha uma mulher que palestrou junto comigo nesse evento, que a gente ficou por horas conversando?
mãe de 7 filhos, empresária, palestrante, influencer, casada, e aí pra piorar, né, assim, pra acabar as desculpas, eu olhei o corpo dela, ela treinava todos os dias, mulher atleta, malhada, eu olhei o corpo dela assim, eu falei: "Qual é a minha desculpa pra não ter tempo pra academia?", sabe. Qual é a minha desculpa pra não estar cuidando de mim? Porque ela mãe de 7 filhos, e escadinha assim, alguns novinhos, sabe. Aí naquele momento eu falei É assim 7, né, 7 é pra 7 caramba. 7 filhos, eu falei: "Não é pra qualquer", falei: "Não vem nem gêmeos não, é um de cada vez, olha o tempo de gestação dessa mulher aí", sabe. Só que aí eu pensei, eu falei assim: "Olha, se ela não tem tempo ruim, se ela não tem desculpa e tá tendo esse sucesso todo, eu também vou ter esse Aí sucesso plugou o total, modelo. sem desculpa", aí pluguei. Aí expandiu a mentalidade, viu. Tati, pra gente encerrar, qual que é a mensagem que você dá pra todo mundo aí que tá começando no digital, tá intermediário e quer se tornar uma Tati, quer se tornar uma pessoa grandiosa, abundante, casada, bonita e Oh, com todas essas amém. prosperidades e com esse mindset, com essa vibração que você tem. Primeiro, que é uma honra estar aqui contigo. E qual Obrigada. que é a mensagem que você entrega pra galera aí? Porque afinal você não teve burnout. Não tive. Ó, cuidado com a interpretação. Quais histórias, acho que a primeira pergunta é: quais são as histórias que você tem contado para você todos os dias? São histórias de vitória, histórias de esperança, história de alegria ou são histórias de terror? Né, as pessoas têm muito aquela mentalidade: "Nossa, e se der errado?". E sim, tem 50% de chance de dar errado, e se der errado você aprende, você cresce, não tem nada de pior que possa acontecer, mas a pergunta não é: "E se der errado?", é: "E se der certo?". E se for a oportunidade da sua vida? E se for a mudança que você tanto precisava? E se for o seu trampolim? E se der muito certo? Essa é a pergunta que a gente deve fazer. Então escolha para qual lado você olha. Você está olhando o copo meio vazio, meio cheio, né? Qual tem sido o seu discurso acerca da vida? Porque uma coisa que eu tenho vivenciado todos os dias é que sim, técnicas são importantes, métodos são importantes, mas o que vira o jogo é muito a nossa energia, a nossa frequência, a nossa mentalidade. Tem dias que eu saio com a mesma estratégia, com a mesma técnica, e tudo dá errado, porque eu não estou na frequência certa. Tem dias que com a mesma técnica, a mesma estratégia, as portas se abrem. E melhor ainda, muitas coisas chegam para mim assim, parece que caiu do céu, sabe? Parece que falei, cara, eu não fiz esforço nenhum, eu não fiz nada, simplesmente apareceu, abriu as portas, né? Porque eu estou na frequência e na energia certa. E sim, não é fácil. Na teoria é lindo falar esse discurso, mas na prática é aquilo que já tem na Bíblia, né, orai e vigiai. É sobre ter vigilância, é sobre se policiar todos os dias, porque você pode conquistar o impossível, aquilo que os seus olhos falam: "Nossa, isso aqui é inimaginável, eu posso conquistar para minha vida", quando eu tenho a energia certa, a frequência certa, a esperança, a fé e faço acontecer. E aí, claro, ande com os melhores, porque nada melhor de ter referências boas, de pessoas que já chegaram aonde você quer chegar, pessoas que já construíram o que você quer construir, e só de ter essa ambiência, essa convivência, a gente, por osmose mesmo, a gente pega, né, isso aí, pega Começa as a ficar técnicas, normal. pega a energia, e aí aquilo que parecia ser impossível parece ser normal, né. Eu estava falando com o Cadu, falei: "Gente", a gente estava olhando uma casa, 16 milhões, né, e eu falei: "Nossa, parece que será que é isso mesmo? dezesseis Tá milhões barato. tá normal". Por que que eu tô achando isso um momento normal, assim? Eu olho lá atrás e falo: "Cara, isso aí não era normal lá atrás", e hoje é, né. Então, assim, muitas coisas que pareciam ser impossíveis vão ser normais pra você a partir de agora. E Tati, quero te presentear com o nosso boné da abundância, ó. Ah, que Aqui legal. atrás tá escrito abundância para ficar dentro da sua cabeça. E essa aqui é a girafa, nosso mascote, porque ela não é predadora e ela não é predador de ninguém. E aqui dentro tá o Ho'oponopono. Eu sinto muito, te amo, sou grato e me perdoe. Então é uma Ah, tá. simbologia da abundância com Jonas Castro para você. E dizer para você que você é uma inspiração para muitos. Parabéns por continuar Obrigada. nessa jornada. Agora casada, daqui a pouco vem uns bacuri aí pra gente curtir, porque mulher de poder, de sucesso e de abundância existe sim, e a Tati é um exemplo disso. Nos vemos, meus queridos, no próximo Abundância com Jonas Cass. Se você curtiu, tira um print, marca a gente, comenta aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.